Ainda sobre segurança pública, o governo de São Paulo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra o uso obrigatório das câmeras com gravação permanente na Polícia Militar. A decisão havia sido tomada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, de forma provisória. De acordo com a Procuradoria-Geral de São Paulo, essa medida pode gerar um grande custo ao Estado. A estimativa é de que em 5 anos, esse sistema de gravação permanente, além do armazenamento dessas imagens, teria um custo de 770 milhões de reais. Isso com 12 mil câmeras corporais atreladas às fardas da Polícia Militar. Luana Tavares, você acha que é um argumento válido para levar a discussão a plenário agora no STF? Justifica-se mudar-se um sistema que antes permitia uma gravação ininterrupta por esse, alegando custos operacionais? Eu queria te ouvir sobre isso. Olha, Lívia, primeiro ponto é que as câmeras a gente tem já no nosso país, em diversos estados, e de forma nacional, acho que eu posso dizer, um acordo aqui, uma concordância em relação ao quão efetivo foi e está sendo o uso das câmeras. Tem registros aí de impactar numa queda de 60% no número de óbitos e de perdas de vidas em operações policiais. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente já teve algumas situações recentemente, inclusive, onde esse mecanismo foi essencial e já até admitido pelo próprio governador da importância de se usar e de se manter essa política pública. Então, acho que ninguém discorda do quanto ela é importante. A questão aqui em xeque é como efetivar essa ampliação do uso, e aí o mecanismo ele fala sobre transparência, você deixar ininterrupto possibilitaria não ter pausas ali, intervalos que são muitas vezes arbitrários por aqueles que estão utilizando as câmeras. Então, obviamente que para um princípio de transparência, eu sou muito favorável a que a gente tenha o máximo possível de acesso a esse mecanismo, dado que ele já foi comprovado nos indicadores recentes de sua efetividade. Porém, é importante sim avaliar qual é o custo disso para o Estado, de que forma isso vai ser operacionalizado. Mas na minha visão, o que sobressai aqui é a efetividade e o quanto que a sociedade ganha com um mecanismo como esse. Raquel, quero te ouvir sobre isso. Acho que você talvez tenha algumas discordâncias, né, em relação ao que disse Luana. Sim, ou não? Sim. As câmeras corporais, elas seriam eficientes, elas seriam adequadas, primeiro, se tivéssemos... se a gente estiver falando em combate ao crime, as câmeras corporais, elas são um instrumento mais para fiscalizar o policial do que necessariamente o auxílio no combate ao crime de forma efetiva. Mas o policial pode estar praticando o crime. Mais uma vez, então, ela é mais um mecanismo de corregedoria e de fiscalização de um policial que pode ter os seus atos desviados e ali praticar crime, do que combater o crime. O criminoso, aquele que destrói famílias, lares e destrói a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Então, a prioridade das câmeras e a utilidade das câmeras não é para estruturar a polícia no confronto e combate ao crime. Temos uma série de prioridades para que a gente pudesse estruturar as polícias, as forças policiais, no caso a Polícia Militar, não só do estado de São Paulo, como em todos os estados, como maquinário, tecnologia, contratação de efetivo, salários adequados, uma série de fatores essenciais e mais importantes para que a gente tenha realmente estrutura de combate ao crime. Agora, o número que mais coloca toda essa narrativa como apenas uma narrativa ideológica é que temos 10.125 câmeras corporais em uso na Polícia Militar hoje no estado de São Paulo. E temos aproximadamente 90 mil homens. É impossível termos um parâmetro comparativo de que tais câmeras auxiliaram na diminuição
do ataque, no caso, da neutralização do policial no confronto, no combate ao crime. Por quê? A gente precisa antes saber qual é o critério. Quais policiais estão usando essas câmeras? São os policiais que vão para o confronto? São os policiais de grupo de operações especiais? São os policiais que estão na rota? São os policiais que estão no BAEP? Quais são os policiais que utilizam essas câmeras? Todos os policiais que vão a confronto têm as câmeras? A resposta é não. Então, toda a narrativa colocada em comparativo, ela é inócua, ela faz parte de uma narrativa. A gente tem que ter seriedade no combate ao crime. A gente poderia primeiro falar da utilidade da câmera se todos os policiais militares utilizassem as câmeras. Aí a gente tinha um comparativo real de policial usando câmera com policial não usando câmera. E se o governo federal tanto assim quer câmera aqui no estado de São Paulo, ele deveria só lembrar do estado da Bahia, do seu mesmo partido, lá no governo da Bahia, governo PT, que infelizmente detém o número de maior neutralização de criminosos no confronto policial, que supera em 4 vezes do estado de São Paulo. Carla, é melhor, resumindo um pouquinho o que disse Raquel. Olha, por questões... Já concordo. Já concorda, tá vendo? Já mudei. É melhor ter com mais Raquel. Contra-números não há argumentos. Segundo Raquel, se é para mais policiais terem as câmeras corporais, então que se pegue um sistema que talvez, exatamente, ainda que seja um sistema não tão efetivo como o outro, segundo muitas pessoas. Exatamente. Tem essa questão de comparativo também. Carla. Olha, pegando um pouco de todo mundo como aqui, como sempre, lembrando também que a câmera, ela é uma questão... Alerta da Defesa Civil, tá, gente? Esses barulhinhos aqui. Recebemos também, alerta severo. Porque eu vou no show da Shakira. Que ótimo. Então, pegando, desculpa, Carla, imagina. É que todo mundo recebeu ao mesmo tempo. Explicar. É lógico, eu ia falar socorro, né? O que aconteceu? Realmente, é um alerta severo. Aqui, pegando um pouco essas questões, a questão da câmera, ela é uma questão da cidadania, pensando nas democracias modernas e tudo. Eu acho que tem um lado também importante que a Raquel falou, e também para o próprio policial, porque ela constitui prova, inclusive para ele, eu acho que é uma questão importante para o policial, porque ele constitui prova. Pegando a questão orçamentária agora, lembrando que no capitalismo, né, na estrutura capitalista que a gente tem, o Estado tem 2 monopólios, da moeda e da força. Essa é uma característica muito importante para a gente conversar aqui. Por quê? Dinheiro sempre vai ter. Precisa saber politicamente se ele é aplicável ou não. Então, uma solução, às vezes, uma alternativa seria fazer modelos piloto, um modelo teste. Por exemplo, pegava o estado da Bahia, sugestão da nossa querida aqui, e faria um movimento de todos os policiais usarem câmera, 100%. Aí você faz uma despesa específica, com uma dotação orçamentária específica, pode ser financiada pelo governo federal, inclusive, e aí depois você faz o acompanhamento, como sempre, Luana está sempre trabalhando nessa área, tudo dos dados, para a gente poder ver qual foi o resultado, como que isso foi feito, faz o acompanhamento por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, qual foi a mudança que a gente teve. Porque quando a gente pensa exatamente como foi dito aqui, para todos os policiais do país inteiro, a dotação orçamentária fica muito complicada. Então, nada impede que a gente faça modelos piloto, digamos assim, que eu acho que a gente teria um grande ganho. É uma sugestão que fica aqui na composição de todas as minhas queridas aqui da mesa. E só mais um complemento. E quando nós falamos que hoje a fala que sustenta o uso das câmeras nas indumentárias dos policiais não é contrariar a fiscalização do policial, que deve ser rigorosa, as corregedorias devem ser mais estruturadas, as ouvidorias, nós temos também os celulares que 24 horas também filmam hoje qualquer ato do policial, é assim que tem que ser. Mas quando a gente fala no combate ao crime, é outra conversa. As câmeras não servem para combater o crime. Quais são os valores que preponderam? O combate ao crime ou fiscalizar o policial, tirando mais, colocando ele em xeque como se qualquer ato do policial já estivesse
tivesse maculado, eivado de ilegalidade. Então, faz uma triagem melhor, deixe mais rigorosos os processos seletivos também para o ingresso na atividade. Isso o Estado mostra que ele mesmo é passível de ser questionado. O policial é braço armado do Estado. Se o Estado não confia no seu braço armado, o Estado não confia nele próprio. Outro problema, uma câmera, aquele policial que foi executado lá no Guarujá, e ali desencadeou a operação... a operação do... Até esqueci o nome. Operação Verão? Não. Oh. A operação, aquela que foi para Santos, aquela... Não me lembro do nome. Aquela que matou uns 40 pessoas. Bom, Aquela que matou. Aquela que matou. o policial, ele estava usando uma câmera e teve um tiro na testa. Oi? Vou procurar. E esse policial, ele não teve a sua vida salva. Esse policial não impediu a prática criminosa, mesmo usando a câmera. Não, mas posso só fazer um adendinho rápido? Vai lá. Eu acho que a questão não é nem essa de impedir, mas é de elucidar e facilitar uma investigação posterior. Então, nesse caso específico, se ele não estivesse usando a câmera, talvez o Estado tivesse gastado muito mais recursos para entender a dinâmica daquele episódio, a dinâmica daquela ocorrência e para conseguir identificar o responsável por aquele crime. Então, assim, realmente, a câmera não vai disparar um tiro e falar: não, vou matar você primeiro, não atire em mim. Mas ela, com certeza, e até numa perspectiva econômica, ela faz com que o Estado consiga esclarecer e facilitar a investigação de uma forma um pouco mais... Manda. Ana, conseguiria se tivéssemos câmeras em todos os policiais militares. Da forma como hoje está, fica de forma seletiva a elucidação dos crimes e não fica algo técnico, algo realmente completo ou algo que eu possa ter plausibilidade mínima para poder fazer uma afirmação que a câmera realmente auxilia em algo. Porque hoje as câmeras, elas são seletivas. As câmeras, elas não têm um critério objetivo. Tudo que é subjetivo, tudo que é escolhido, para mim, já está em xeque. A gente tem que ter objetividade também no combate ao crime. Posso fazer uma pergunta? Qual é o critério de seleção? Você vai sair a campo... Nenhum. Não tem. Você vai sair quem é que coloca a câmera e quem não coloca? Exato. Já é prévio? Essa era uma dúvida que eu tenho. Mas aí não seria o caso, talvez, de criar-se uma estratégia para trazer essa objetividade, que eu concordo 100%. Mas aí é outra discussão, Ana. Aí é outra discussão. Aí nós estaríamos em outra discussão. A discussão é a realidade hoje. A realidade hoje é falaciosa. Mas não tem que começar de algum lugar? A realidade hoje é falaciosa. Então a gente tem que, se a gente tiver um outro cenário, a minha fala pode ser outra, analisando o fato na minha frente. Hoje, o cenário é esse. Hoje não é o cenário e se. O cenário que nos apresentam hoje é esse, nu e cru. Não existe um critério para as câmeras serem colocadas na indumentária daqueles policiais que estão combatendo o crime. E não tem nenhum dado concreto e objetivo que tais câmeras auxiliam na investigação. Até porque a Polícia Civil, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela elucida crimes de homicídio há muito tempo e a Polícia Civil tem um arcabouço, inclusive, para exportar esse know-how de investigação. E à época não tinha câmera. Então, a Polícia Civil continua dando respostas, inclusive respostas de sequestro através dos dados datiloscópicos dos criminosos. Nós temos vários avanços para a elucidação. A câmera, hoje, ela não tem nenhum dado concreto que me convença que ela sim auxilia no combate. Ela me convence que ela auxilia a controlar e monitorar o policial. Mas é essa a essencialidade do combate ao crime, o controle do policial. Hoje ela não serve para o auxílio no combate ao crime, nem para a investigação, nem para proteger a vida do policial. Raquel falava da Operação Escudo. Dei uma olhadinha aqui, Operação Escudo na Baixada Santista.